Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras de hoje. E o Conversas Transformadoras é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e aprendizado. É esse espaço que a gente abre para conversar com professores, para conversar com alunos, para conversar com transformadores de educação. Como a gente sempre fala, a necessidade de aprender cresce a cada dia. Novos desafios batem à nossa porta, a porta da sociedade como um todo. O Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformação reais do aprender, principalmente aquelas que são escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje nós vamos falar sobre os espaços de aprendizagem, a escola e para o além da escola, a família, a comunidade, o entorno social, os espaços digitais. Como educadores, a gente precisa lançar os nossos tentáculos na direção destes espaços, alcançando-os e trazendo-os para a escola também. O nosso bate-papo de hoje é com uma professora transformadora de educação que já esteve conosco no Conversas Transformadoras e ela não voltou à toa. Naturalmente, ela voltou porque ela tem muito para contribuir conosco. É a professora Lília Mello, da maravilhosa cidade de Belém do Pará. Professora Lília, seja muito bem-vinda ao nosso Conversas Transformadoras. Eu coloquei aqui também que você está no livro 50 Docentes que Transformam o Mundo, da editora Santiliana, e também está lançando o seu livro Letramentos do Ensino Médio, pela editora Pedro e João. Vamos começar, antes da gente até falar um pouquinho sobre os espaços da escola, vamos falar um pouquinho desses dois livros, rapidamente, para já entregar esse recado em relação aos 50 docentes que transformam o mundo. É uma honra ter uma brasileira nesse livro, né? Fala um pouquinho dele para a gente, depois fala um pouquinho também sobre o outro livro, o que é seu especificamente, que é o de Letramentos do Ensino Médio. Então, Robson, é um grande prazer estar aqui com vocês. Na verdade, todas as vezes que a gente conversa, a gente não só nutre uma rede que é muito importante para compartilhar e socializar nossas experiências, as nossas práticas bem-sucedidas, mas, para além disso, é nutrir uma rede de afeto, que eu acredito que é a base de tudo o que possa ser transformador na educação. Esse livro dos 50 docentes que transformam o mundo, ele foi lançado agora, né, no mês de junho, e ele pertence àquela seleção do Global Teacher Prize, dos professores que têm uma prática de repercussão e que podem muito bem ser inspiradoras. E nós não temos somente eu representando o Brasil nesse livro, nós temos a professora Débora Garofalo e temos também a Doane. E temos o professor Francisco Celso, de Brasília. Então, são 3 projetos que estão lá, e nós 3 mulheres brasileiras representando o Brasil, e eu, a primeira mulher amazônica, do norte do Brasil, que esteve também como um capítulo desse livro. O outro livro, que é o Letramento no Ensino Médio, que é um livro que ele conta um pouco como é que se construiu todo o processo desse projeto do extermínio ao protagonismo até chegar ao Cine Clube TF. Então, é um livro que vai contar exatamente sobre a importância de se dissolver esse muro da escola e convidar a comunidade a construir junto todo um processo de ensino, de aprendizagem, e uma aprendizagem significativa que possa transformar não somente aquele indivíduo, mas o seu entorno, a sua comunidade, o seu território, reconhecendo a importância da identidade e da intervenção artístico-cultural de jovens na periferia. Maravilha. Você, como sempre, você já me dá uma deixa fácil, né? Uma boa entrevistada é assim, ela já deixa uma deixa de graça para o entrevistador. Então, os espaços da escola, os espaços de aprendizagem da escola e para além da escola, é o tema principal da nossa conversa de hoje. Então, a gente sabe que as pessoas têm que aprender. As pessoas aprendem em vários espaços, né? Eles aprendem em espaços físicos e em espaços digitais. Aprendem dentro da escola e aprendem também fora da escola.
enquanto a gente vive, a gente aprende. Então, não existe não existe um momento que você fala, pronto, agora eu vou parar, vou entrar numa caixa, e dentro dessa caixa eu vou aprender. Quando eu sair dessa caixa, eu não estou mais aprendendo, agora eu vou fazer o resto da minha vida. E se eu precisar aprender, eu volto para essa caixa. Isso não existe. Como é que o seu projeto especificamente, esse de letramento, como é que ele conseguiu derrubar essas paredes da escola ou trazer essas pessoas para dentro do espaço de aprendizagem da escola e também como que você levou a escola até esses outros espaços, porque é um movimento duplo, né? Não é um movimento só da escola ir até esses espaços também adentram o espaço da escola. Conta como é que foi o seu projeto especificamente nesse aspecto. Então, eu costumo dizer que existe uma palavra-chave, né, uma palavrinha mágica no meio de todo esse processo, porque na verdade são vários os encaminhamentos, são vários os caminhos e são várias as possibilidades. Mas existe uma coisinha essencial que é a escuta e a escuta ativa. Então, eu preciso construir um espaço de acolhimento dentro da escola, e para que esse espaço de acolhimento ele seja real, é necessário ouvir o sujeito que eu recebo. Então foi a partir... Esse que vem de fora, esse dos outros espaços para além da escola, né? Na verdade, não somente esse que vem de fora, mas esse que está aqui dentro, porque muitas vezes a estrutura escolar, ela ignora esse sujeito. Ela já vem com tudo pronto e impõe. Ou seja, Entendi. ela separa, né? Só prestar atenção à estrutura das escolas. É separada em série, é separada em disciplina, é separada em sala. Os outros espaços, como corredores, como aquele espaço de recreação que é dado somente 15 minutos para o aluno estar e voltar, são espaços que quase nem sempre são reconhecidos como a escola. O que é a escola? Sala de aula. Você tem que estar em sala de aula. Inclusive, o aluno, quando está fora, a primeira pergunta é: o que você está fazendo fora da sala de aula? Ou seja, os outros lugares você não aprende, né? Nos outros lugares você faz besteira. Então, a escuta não somente desses indivíduos do entorno, mas desse indivíduo que eu acolho aqui dentro. Então, começa assim. E por que é dialógica? Por que é uma troca? Porque essa escuta, ela é ativa. Eu não só te escuto, mas eu faço algo a partir do que eu escuto. Então, se o acolhimento precisa acontecer, eu preciso te escutar, e ao te escutar, juntos a gente se perceber e observar as demandas necessárias para que as coisas aconteçam. Eu estou falando de comunidade, e eu estou falando de comunidade escolar. Comunidade escolar não existe sem a comunidade externa. O aluno, ele não é só aluno, ele é o aluno que é filho de alguém que tem um conjunto de fatores e pessoas e circunstâncias que constrói esse indivíduo. E isso está diretamente ligado à percepção que ele vai ter de qualquer conteúdo que possa ser aplicado ou de qualquer experiência que possa ser proporcionada para ele. Eu preciso considerar isso. Existe aquele conceito de que a gente traz o mundo dentro da gente, né? A gente pode falar também que cada aluno traz a sua comunidade dentro de si. Então, se você der espaço para ele falar, se você o escutar ativamente, você vai enxergar a comunidade dele. E Exatamente. enxergando a comunidade dele e o contexto dele, você consegue trazer isso para dentro dos processos de aprendizagem que acontecem dentro da escola. E com isso você torna a aprendizagem mais representativa, mais relevante para esse estudante, porque fala dele, fala da comunidade dele, fala do mundo dele, da vida real dele e não somente do que está na ciência, né? Ele não fica somente como receptor dos conceitos aprovados cientificamente, mas existe essa troca, essa dialética, como você falou, entre a realidade dele, a comunidade dele, o contexto e a ciência, que é o que ele também tem que aprender. Eu complementaria mais duas coisinhas aí na tua fala. Não somente a questão de eu vou considerar todo o acervo que ele traz, porque não é só a ciência, não só a academia,
mas eu também vou, ao escutar, ou seja, ao me relacionar com essa escuta, eu vou compreender que dentro a construção do saber dele, dentro a produção que ele faz, existe um viés científico que eu não reconheço, ou seja, eu também mudo o meu mundo acadêmico, eu também mudo as minhas concepções Muito bom. formais, Verdade. estruturadas, hegemônicas, porque é preciso haver essa diversidade, essa troca. E uma outra questão, que é uma Não questão que eu é, bato mas muito. nesse primeiro aí, é importante essa questão de aceitar, né, essa troca, né, porque Exatamente. existe uma resistência para aceitar essa troca que você acabou de falar. O segundo E aí, ponto, o segundo ponto é um ponto que eu levanto bandeira, eu sou militante. Eu não mas acredito não que é guerrilheira, possível. né, você não carrega arma não, né? Carrego sim, minha arma é meu livro. Ah, bom, mas Essa armas cortantes e perfurantes não, né? corta mais do que Meu Deus. faca. Então, assim, o que eu milito muito é que eu não acredito, realmente, eu não acredito que seja possível um processo de ensino-aprendizagem sem sentimento, sem Afetividade. amor, sem afeto. E aí, quando eu falo de afeto, eu falo daquilo que me atravessa, ou seja, aquilo que me afeta, aquilo que eu consigo sentir. E aí eu vou ter que abrir um grande parêntese, porque eu vou falar a partir desse lugar de fala, que é as comunidades periféricas, que Aham. é esse sujeito que sempre está destinado a um não lugar, aquilo que não se pensou, aquilo que restou, as sobras, né? Quando a Esse é que gente eu pensa, preciso de muito mais todos precisamos de afeto, né, não interessa a sua realidade social, mas talvez alguns nós exatamente, tenhamos que ter esse olhar mais cuidadoso, né, mais preciso, mais milimétrico, para que isso aconteça de forma espontânea, mas para que aconteça, né. Você não exatamente. deixar um processo de aprendizado passar sem que você, traga esse aluno para o espaço da afetividade. E aí É essa é por aí? afetividade é por aí, é a questão do sentimento, assim, você conseguir compreender como é que se dá, o entendimento das emoções. Você Uhum. sabe lidar com as emoções? As escolas elas não falam sobre isso e quando falam, elas falam impondo situações que poderiam ser corretas a partir de um grupo. Não abre para a questão da diversidade no sentido de que eu vou te ouvir e vou querer saber o que é significativo para ti. Quando a gente ouve esses sujeitos dentro desses contextos, a gente muito mais aprende do que ensina. Sim, Porque sim. existem pessoas que passam por situações que nós, numa faixa etária que temos, jamais teríamos estrutura para enfrentar. E aí, olha como entra a questão da identidade, da valorização dessa identidade. Porque aí, no momento em que você percebe, você dá um feedback de que você tem noção do quanto você já produziu, do quanto você já construiu, do quanto você já superou, do quanto você é potente. Então, bora pensar junto? Porque tem É. muita gente que está aí simplesmente fazendo, dentro das necessidades e da ausência de, que é Uhum. específico dessas comunidades, simplesmente estão fazendo. E aí é É, preciso ter o reconhecimento desse fazer. E ele precisa estar na escola. E a escola precisa precisa. também ir para a rua, Aham. Mas trocar só para esses voltar para essa saberes. parte da afetividade, o professor também está nesse bolo aí, né. O professor também tem Sim, sentimento, o professor também tem uma construção, tem um construto, de vida que ele traz também. Então, trazendo esse estudante, fazendo esse professor afetivamente olhar para esse estudante, para melhorar o processo de aprendizagem dele, existe também um processo de aprendizagem desse professor que também tem emoções, que também tem um sentimento, que também passa por barras impressionantes, né, e que é o profissional da situação, eu sempre falo isso também. Quem é o profissional da situação ali? O estudante é o estudante, é o que tem que aprender, é o que precisa aprender, é cujo processo centra nele para que ele aprenda. E
O professor é o profissional pago, formado, com alguma infraestrutura, né? Alguns não têm, né? É notório no Brasil que tem escolas inteiras e municípios inteiros que o professor tem materiais totalmente que falta infraestrutura para esse professor trabalhar, né? Mas esse professor, em geral, no Brasil e no mundo, ele tem uma certa formação, ele é o profissional, né? Ele entra ali naquela sala ou ele entra naquele espaço de aprendizagem para atuar profissionalmente, mas ele traz o emocional dele também. Então, como conjugar essa atuação profissional com a emoção dele, às vezes com a raiva quando ele está lidando com um estudante impertinente? Como é que, como é que você acha que isso poderia acontecer? Pois é, eu acho que o professor no Brasil, ele realmente precisa ser melhor valorizado. E aí a gente está falando de vários recursos. É preciso valorizar. Por É. exemplo, um professor que tem boas práticas e uma prática que dá certo, a instituição precisa imediatamente replicar isso e criar condições de diálogo com outras instituições que possam, de alguma forma, estar contribuindo ou fazer com que esse profissional vá formar, vá dialogar, mas concomitantemente a isso, ele também precisa fazer outras redes, mas ele precisa ter acesso e ele precisa ter estrutura. Ele precisa a autoatualização, né? A gente precisa, tem se dito muito sobre isso. O professor ele precisa também estudar, mas ele Aham, para sem que ele dúvida. estude, para que ele estude, ele precisa conhecer as novas metodologias, os novos métodos, as novas concepções, o que está sendo construído a partir disso, e também dialogar sobre isso. Mas ele precisa estar em contato com uma rede de pessoas que estão fazendo isso. O problema é que o professor, principalmente em questões públicas, na rede pública, ele tem uma carga horária apertadíssima, que, que, Imagino. que, que fica, ele não consegue administrar aquilo, e aí ele passa a ter ranço. Olha só que interessante, né? No momento em que eu posso entrar e dar possibilidade para o meu aluno me ensinar, há profissionais que têm ranço disso. Por quê? Porque Eles quebra se retraem. porque quebra toda aquela suposta sensação de controle, E de né? poder. E de poder. Por que a gente tem que ter controle e poder? Bora pensar sobre isso, né? Porque quando a gente faz uma aula descontraída, uma aula que movimenta o corpo, uma aula com que os alunos possam produzir de fato e que essa produção tenha uma utilidade, tem sempre algum olhar tradicional nos corredores para dizer: isso aí está uma bagunça. Que isso? Não está Uhum. tendo aula, não? Entende? Então, assim, há uma punição acerca de uma postura inovadora. Há uma Total, total. punição sobre você propor um trabalho diferenciado. E os próprios colegas, às vezes, fazem isso. Então, eu acredito que o professor, como tu mesmo disseste, ele também tem os seus sentimentos, as suas emoções, ele também precisa ser acolhido, ele também É. precisa ser compreendido, mas ele também tem que assumir a responsabilidade de se rever, de rever suas práticas, de perceber que muitas coisas agora não funcionam mais, né? Porque se a Aham, sem gente dúvida. continuar com algumas práticas, um Googlezinho rapidinho descarta, Engano. Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, assim, E não é só a informação, agora é preciso como orientar. Tem que ser tutor, né? Tem que ser um mediador do processo. legal, a gente já falou sobre outros espaços de aprendizagem que adentram a escola através do universo que está dentro de cada estudante, e que quando você ouve esse estudante de forma, ativa, de forma interessada e afetiva, você traz o universo dele, a comunidade dele, a realidade dele para dentro da escola. Agora, como que a escola também pode ir na direção dessas comunidades? Como a escola pode, como aprender que a escola promove pode acontecer também fora da escola?
Tu pode repetir o finalzinho que ela travou um pouco. É como que o aprender que tem que ser promovido pela escola, que pode ser promovido pela escola, pode acontecer também fora da escola. É exatamente aquilo que eu te falei, reconhecendo esses sujeitos que estão fora da escola, como também educadores. E aí Ah, a gente precisa agora, eu vou te falar o que aconteceu, por exemplo, no projeto. Nós montamos uma agenda, que era uma agenda sincronizada com os coletivos culturais do bairro. que Então, olha interessante. só, Isso é super é interessante. muito isso é muito interessante, por quê? Porque eu estou, eh eh, trabalhando aqui com 2 necessidades. Uma, a necessidade da escola reconhecer esse espaço do seu entorno, e 2, o prédio da escola ser um prédio de movimento em que recebe coletivos que não têm sede própria e que precisam só de um espaço para atuar. E Que aí, a partir do maravilha. momento que a escola abre as portas para receber esses coletivos que estão ministrando oficina de dança, oficina de teatro, roda de conversa, todas aquelas. A periferia está o tempo todo vibrando de produção. Então, no momento em que a escola abre e diz assim: ó, venham, porque nós pertencemos a isso e você é parte de todo esse aprendizado, ela simplesmente resolve um problema, que é a falta da sede. Ok. Aí tudo aquilo que é produzido ali naquele chão da escola. Aham. Não, isso é interessante porque esse diálogo que acontece do calendário, do que acontece dentro e fora da escola, com as expressões culturais do entorno, e você abrir as portas da escola para receber esses grupos, essa sociedade organizada que, em pequenos grupos por interesse, por manifestação social ou cultural, por ativismo, ou por o que quer que seja, você meio que, transforma a escola em comunidade, a comunidade em escola, e não existe mais separação. Que eu acho que é a utopia, talvez, dessa nossa conversa de hoje. É o ponto máximo, que é não É, existir essa separação. Fala assim, não existe o dentro da escola e o fora da escola mais. Por que que isso não existe? Porque as coisas acontecem dentro e fora da escola e mal se percebe que você está dentro ou fora, e o aprendizado acontece. Os calendários se conversam, o que se aprende nas atividades internas e externas são complementares também, e o estudante e a própria comunidade mal percebem a diferença de estar dentro ou de estar fora. olha só que interessante que tu falaste. Um sarau que a gente promove na comunidade, primeiro faz um levantamento dos coletivos que estarão disponíveis e dispostos a contribuir com aquele dia, né? E geralmente um sarau a gente não consegue fazer de 1 hora, de 2 horas, de manhã até à noite. Né? Que É maravilha. cansativo. Não, maravilha, é cansativo pra caramba. Mas assim, tem a mãe, tem o pai, tem os familiares que estão diretamente atrelados ao comércio. Aham, Geralmente, esses familiares que estão atrelados ao comércio, eles somam na construção do sarau. Se, eu trabalho aham, com. Eu tenho um salão. Ok, as meninas que vão dançar, então eu vou lá maquiar, eu vou arrumar o cabelo. Ah, olha, eu tenho a coisa de bijuteria. Ok, então a gente vai arranjar de momento. Todo mundo se une. Quando chega a noite, que é a hora da apresentação, aham. ao lado do palco monta a feirinha criativa, porque a mãe monta lá a barraquinha e vai lá vender o salgado, vai expor as suas bijuterias e todas as vezes que a gente faz isso, elas sempre dão esse feedback, dizem, foi o arraso, vendi horrores, quando é o próximo, entendeu? Então quer dizer, movimenta o comércio da comunidade. E é uma ação. Economicamente também é interessante, né? Economicamente é interessante. E aí, naquele momento, não tem escola, não tem dentro e não tem fora, somos a comunidade, todo Que mundo ali. beleza, que Agora é beleza. legal, Robson, a gente falar um ponto que é bem delicado sobre a avaliação dentro da escola, em um aspecto formal, e essas Aham. atividades serem reconhecidas como produto.
Avaliativo também. Que se contabiliza também no processo avaliativo daquele estudante, né? Exatamente, né? Não é de Porque ponto que a muitos, gente está falando. porque muitos deles, se não contar na avaliação, eles não se engajam muito também, né? Se Então, engaja, é se engaja, interessante, se engaja, mesmo Robson. quando não vale nenhum tipo não é processo de avaliação. Mesmo quando não é processo. E o início, quando a gente começa, lá no início, lá em 2015, quando nós começamos a fazer, sempre tinha aquilo, quanto vale? Para que não sei o Exatamente. quê. É em Sempre cima dessa tinha. pergunta que eu fiz essa colocação. Falo, tem É, muitos estudantes que levantam a mão, quando você nem falou com a atividade, ele já pergunta quanto vale e se vai contabilizar para a nota final dele ou não. exatamente. E E isso, agora? isso acaba não acontecendo, então, e depois que a comunidade se envolve, isso se torna segundo plano para esses estudantes. Último, porque eu te pergunto, e agora que predominantemente o nosso projeto ele está com alunos que já estão formando, que já estão na Interessante. universidade. Por que, que eles ainda estão? Não vai ganhar ponto, né? Aham. Tem muito aluno de escola, mas tem muito aluno que já está em outros lugares, ocupando novos espaços, inclusive profissionais. Tem alunos que estão abrindo as produtoras deles. Tem 2 produtoras que estão abrindo agora, com meninos que começaram aqui no audiovisual, e agora tem a produtora deles, estão fazendo os produtos dele, mas continua aqui. E Aham. continuam, são nossos parceiros agora profissionais. Então, Aham. não era o ponto, é a questão da identidade, é a questão de saber quem nós somos, o que nós queremos enquanto comunidade. De estar engajado na comunidade, né? Professora, tem um beija-flor que passa ali atrás de vez em quando, e eu não consigo, às vezes, parar de olhar para ele. Como que é interessante esse seu espaço, hein? De diálogo com a gente. Como essa É muito natureza é afetivo, exuberante. é muito Então, quer dizer que o afetivo. aluno. Então, quer Deixa, dizer que. não, tu falaste do beija-flor, tu falaste do espaço, e agora eu vou te dizer, isso aqui são meus alunos que trazem, né? E teve algumas árvores que tu estás vendo aí atrás, que agora elas tomaram conta do quintal, Aham, elas vieram num vasinho. Então, assim, olha, meus alunos sabem que eu gosto de planta e eles me dão. Então, tudo isso aqui foi construído por mim, pelos meus alunos. não Então, é só isso, maçã que você ganha, então. Você ganha também muda. nem maçã eu ganho açaí. Açaí. Maravilha. Que bonito, realmente é um espaço montado e de afetividade, portanto, então, inclusive de afetividade desses beija-flores aí, porque eles não param de passar por aí, de vez em quando. A gente vê também o som dos pássaros, né? Que interessante que é. Voltando lá para os seus alunos, que não perguntam por nota mais, não querem nem saber de nota. Mas é importante, você vinha dizendo que é importante que seja um espaço também de avaliação, de produção, né? Esse é um produto que esse estudante coloca na frente, vai lá, se esforça, se esmera, cria, conjuga com o resto da comunidade, faz o sarau, por exemplo, acontecer, e no final é necessário vir esse retorno para ele, como você fez um bom trabalho, esse seu trabalho contabiliza para você, sim, no seu processo de formação, no seu processo de certificação de que você aprendeu o conteúdo A, B, e C e D, ou os conceitos A, B, C e D que você deveria estar aprendendo. É Exatamente. mais ou menos nessa linha que você vinha dizendo, então, da É, necessidade de se considerar essa produção como parte do processo de avaliação. e também deixar com que eles se tornem responsáveis por esse senso de avaliativo. Por exemplo, por várias vezes eu pedi para que eles pudessem também avaliar o processo deles Aham. e assim Autoavaliação, né? a autoavaliação e assim surpreendentemente, porque muita gente falava assim, eles vão se dar 10 já, não sei o quê. Surpreendentemente, foram pouquíssimas vezes que eles conseguiram se avaliar maior do que aquilo que a minha avaliação já tinha sido feita e não tinha sido socializada. Eu avaliava, ficava aqui esperando a avaliação deles, e aí eles colocavam sempre uma nota, um conceito inferior àquilo que eu já tinha visto, analisado, e aí eu ia conversar e perguntar por quê. Então era aquela coisa assim, do planejamento e da execução desse planejamento. Não, professora, não, eu queria, olha, quando eu pensei, foi assim e tal. Então a gente percebe que
vai se construindo, inclusive, essa cobrança do eu quero que saia desse jeito, porque esse jeito é o que eu penso que tem que ser. Que Então, é o jeito tudo é certo. muito. É, Isso é se o jeito. dilui, né? Exatamente. E tudo isso muito dialógico, sabe? Então, Uhum. eu acho que as escolas elas precisam também atentar para isso, porque existem as metodologias aí, aprendizagem baseada em problema, baseada em projetos. As Então, se metodologias ativas. das metodologias ativas. Então, assim, se precisa vir da realidade, eles estão fazendo, eles estão alterando a sua realidade. Por que que isso não pode ser avaliativo? E por que que isso não pode ser considerado como algo que se transforme em um conceito ou uma nota? Eu nem sou muito favorável a essa questão de nota, sabe? Aham. Eu sou bem subversiva com relação a isso, mas Que bom, que bom. Por mais professoras subversivas. Professora, a gente vai encaminhar para o final, ainda vou te dar a palavra mais uma vez, mas eu acho que o maior achado da nossa conversa de hoje, eu estou procurando encontrar esses maiores achados das conversas que a gente tem feito ultimamente, é esse de que o máximo de um espaço de aprendizagem onde existe o espaço da escola e o espaço da comunidade, para além da escola, é quando esses dois, não existe mais a separação entre esses dois espaços. É quando os processos de aprendizagem, de relacionamento e de afetividade acontecem num fluxo de ir e vir, num fluxo constante, no qual as pessoas têm a liberdade para poder aprender, as pessoas têm a liberdade para poder circular, as pessoas têm a liberdade para poder exprimir ou expressar a sua afetividade dentro deste espaço de aprendizagem, que é a vida das pessoas, que é a vida do estudante, é a vida também desse professor, e é a vida de todos que estão no entorno, a vida da comunidade como um todo. Mas para você eu deixo mais um desafio final. Você vai poder se despedir no final da sua fala hoje ainda, mas você sabe que tem muitos professores que assistem nosso Conversas Transformadoras e eles não conseguem enxergar uma possibilidade disso acontecer na sua vida real. Tipo assim, acha tudo muito bonito, muito legal. Essa é até uma frase que se fala constantemente, né? Ah, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas a nossa realidade aqui ela é cruel, ela é gigante. Eu tenho que cumprir um currículo enorme que eu não dou conta nem durante o ano. Eu estou exaurida, eu estou cansada e tal. E é cansativo mesmo, você mesmo já disse, né? Não quer dizer que não existe um mar de rosas nesse universo aí. É difícil. Mas como é que você qual é a inspiração que você deixa para esse professor? Para ele poder olhar para o espaço de aprendizagem dele e no sentido de conseguir transformá-lo para que a vida desse professor e a vida desses estudantes e dessa comunidade seja um espaço único de aprendizagem. Que palavra de inspiração você daria para esse seu colega que não consegue enxergar um caminho para que isso aconteça na vida dele? olha, eu tenho certeza que todo professor e toda professora que está ouvindo a gente aqui já passou pela experiência de chegar na sala de aula um dia sem o planejamento, sem saber o que ia fazer, por alguma razão. A coisa não aconteceu, simplesmente chegou e disse: "E agora, né? Eu vou para lá e não sei o que vai acontecer". E aquela foi uma das melhores aulas que aconteceu. Tanto na sensação que o professor tem do aluno, quanto para o próprio professor de dizer assim: "Nossa, eu nunca pensei que fosse ser tão bacana". É justamente aí que está o ponto, é a gente confiar um pouquinho mais nos nossos alunos e fazer com que esse programa, esse conteúdo, ele seja construído a partir desse diálogo, ou seja, é preciso ter um interesse acerca daquilo que é ensinado dentro de sala de aula. É preciso ter uma utilidade real para a vida daqueles sujeitos, inclusive do professor. Então, assim, vou voltar para a minha realidade. Muitas vezes
o meu aluno que chegava atrasado na aula e o tempo todo atrapalhado, o tempo todo comprometido e prejudicado por conta daquilo, até um dia eu chegar e dizer assim: "O que que há? O que acontece?". "Professora, eu moro em tal rua, essa rua ela alaga, e quando chove, nosso horário não sei o quê". Aí o outro: "Ai professora, a minha também, não sei o quê, não sei o quê". De repente, é um problema em comum. Aquilo que é um problema particular, individual, ele é um problema em comum e ele é social. O que que a gente pode, quais são os fatores que envolvem esse problema? O que que a gente pode, e de repente a coisa vai se construindo. Quando um conteúdo ele é simplesmente pronto e acabado e a gente impõe, não há nenhum interesse nem do professor e nem do aluno de construir aquilo, e não vai ter um aprendizado significativo ou pelo menos satisfatório. E aquele Aham. processo de compreender aquilo é um processo muito árduo e sofrido. Eu Aham. acho que o sofrimento ele fica ali preso. Então, assim, Aham. quando a gente solta a coisa, quando a gente deixa a coisa se construir, e isso pode acontecer em qualquer chão de sala de aula, em Uhum. qualquer realidade. A gente constrói junto, a gente precisa deixar um pouco na mão deles. Eles têm solução para coisa. A solução ela é coletiva, ela não é só de um indivíduo, ela é a partir da escuta de diferentes possibilidades. Eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma solução, tu tens outra, então ouve a minha, eu ouço a tua e junto a gente vai construir alguma coisa. Porque são vários indivíduos com interesse num único propósito, numa única coisa. Então, assim, o conteúdo ele precisa ser construído coletivamente. A escola precisa proporcionar esse espaço de diálogo mais descontraído. E o Aham. professor precisa acreditar que isso vai dar em algum lugar, porque até agora, eu não vou te dizer e não vou negar, é óbvio que deu e chegou em algum lugar. Sim, mas a realidade agora é outra e não está mais dando conta. Aquele modo, aquele método, aquela maneira, não dá mais conta, não tem mais condição. Então, bora lá aprender, bora lá Não tem como fazer. voltar atrás, né, ou seja, Não dá existe um mais para novo caminho voltar, agora. não dá mais para voltar. O que a gente pode é como a gente vai aprender a lidar com essas questões. Cada território tem uma identidade, tem uma necessidade, não é um molde, não é uma fórmula, eu não posso simplesmente dizer: "Olha, toma aqui e aplica", mas eu posso inspirar caminhos, e aí a partir disso, as soluções elas vão acontecendo. O professor precisa relaxar um pouco mais desse peso que fica jogado aqui nas costas, de que a gente é culpado disso, aquilo outro. Para começar, quando a gente entende que o processo de ensino-aprendizagem, ele é dialógico, uma boa parte da responsabilidade também está no aluno. Sem Ele dúvida. também precisa querer. Eu estou Aham. aqui, e aí, ó, eu me entrego, tu também te entregas. Se tu não te entregas, a coisa não acontece. Se a coisa não acontece, paciência, pai. Vai acontecer em algum Uhum. momento, em algum lugar, em algum nível, em algum plano. Não foi agora. E aí eu vou me É. culpar. Isso acontece com nossos filhos. Isso Uhum. acontece com nossos filhos. Nós não somos as únicas referências de aprendizagem. Sim, Então, com certeza. se dá errado, a culpa é minha? Não. A gente vai tentar, a gente vai abrir, a gente vai mostrar caminho, a gente vai propor, mas pode ser que não dê certo, qual é o problema? Ninguém é Uhum. mágico, ninguém está com a solução aqui, a gente está aprendendo. Então eu Sem acredito dúvida. que a base é essa, é acreditar que o outro também é capaz e que a gente pode coletivamente construir esse conteúdo que não seja um momento triste de aprendizagem. Aprender é legal, toda vez que a gente aprende, a gente fica feliz, alguma coisa explode no nosso coração, a gente fica enérgico, a gente fica empolgado. Então é essa sensação que a gente tem que ter todo dia em sala de aula. Se a gente não tem essa sensação, alguma coisa está errada. A gente tem E que se tem que ser rever também, investigado, né, tem que tem ser que ser mudado, né. investigado. Muito bom, professora. Esse, então, foi, pessoal, o nosso Conversas Transformadoras de hoje, com a professora Lília Mello. Muito obrigado, professora. E você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, então, acesse o www.significare.org.br. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal e de dar o seu like. O Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço, pessoal,
e até o próximo Conversas Transformadoras. Tchau!